I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo, e quem me conhece sabe que eu sou um baita fã do Ricky Gervais desde que eu descobri o The Office original, né, o inglês, que inclusive tem na HBO Max as 2 temporadas do The Office. Que, aquilo é sensacional. E eu sempre fui muito fã dele. Assim, muitas pessoas não conheciam ele. Assim, no Brasil, né? Quem não é muito ligado em séries inglesas e tudo mais, não sabia quem era até que descobriu, entre aspas, ele no discurso que ele deu no Globo de Ouro, destroçando aqueles atores prepotentes, arrogantes e detalhe, olhando na cara deles. E, as opiniões dele são muito boas. Ele tem um canal no YouTube que às vezes ele fica lá, às vezes não. Os vídeos dele são ele falando sobre coisas. São bem legais, assim, se você tiver paciência, porque alguns vídeos são longos, aí você tem que achar um assunto que te interesse também, né? Mas eu gosto de assistir os vídeos dele. Gosto dos especiais de comédia dele, inclusive tem no Netflix também, especial de comédia dele. E ele voltou a criticar as ditas celebridades que, e falando que as pessoas estão de saco cheio de celebridade usando essa influência, pseudo-influência, né? Porque na verdade no mundo real eles não influenciam em nada, pra ficar sinalizando virtude pras pessoas. Aí ele mesmo fala, as pessoas sem nada se cansaram de ouvir palestrinha de pessoas que têm tudo. E é um fato, você quer ouvir um multimilionário falando o que você deve ou não fazer, como ele é muito melhor do que você? É que nem fã de bilionário, é uma coisa que eu nunca entendi e nunca vou entender. Fã-clube de bilionário. Isso é um fenômeno novo também. Junto com o fã-clube de empresa, a gente tem os fã-clubes de bilionários. O cara pode falar a maior groselha do mundo que vai aparecer um monte de gente defendendo o figura. Tô falando de você, Elon Musk, e dos seus fãs, os Muskettes, ou Elonzettes, não sei como é que a gente pode chamar essas pessoas. Então o Ricky Gervais, recentemente, ele voltou a criticar essas celebridades que costumam, e de forma constante, ficar sinalizando virtude. Ele que, de novo, sediou aquela cerimônia que ficou, foi épica, de 2020, mas ele já tinha feito isso antes. É que a de 2020, ele tinha decidido que não ia mais, porque era a 5ª vez, ele tinha decidido que ele não ia mais apresentar o Golden Globe, então ele subiu um nível na avacalhação com as celebridades. E assim, repreendendo mesmo, como você faz com criança. E quem não sabe, na verdade, a cerimônia ela foi toda online esse ano e não sei o que lá, só foi a patota bacana e tal. E ele falou com o The Sun sobre o Globo de Ouro desse ano. Eles estão tentando superar a atualidade e começar de novo. Acho que ninguém foi convidado. Não é nenhuma cerimônia. E aí ele avaliou que um próximo evento pode voltar mais forte do que nunca e ser amado novamente, ou pode ser o último. E aí ele falando que de todas as participações do Globo de Ouro dele, 2020 foi o favorito. Que, foi épico, na verdade. E ele explicou as críticas que ele recebeu depois que ele atacou as celebridades na primeira vez que participou do evento. Da primeira vez até a última, o sentimento geral mudou bastante. A primeira vez que eu fiz isso, 10 anos atrás, todo mundo ficou tipo, como você pode falar com esses maravilhosos multimilionários? Como você pode falar com essas pessoas bonitas assim? Nós amamos celebridades. E aí ele acrescentou, na última foi tipo, Deus, dê a eles, nós odiamos celebridades. E realmente, foi isso. E aí ele explica por que ele acredita que as pessoas começaram a ver as celebridades pelo que elas na realidade são, que é um grupo que sinaliza virtude, hipócrita e não param. E aí ele diz, eu sei o que foi. Com toda a austeridade, as pessoas lutando, elas pensam, por que essas pessoas estão me dando sermão? Elas estão indo para uma cerimônia de premiação numa limusine e me dizendo para reciclar. Inclusive, acrescentando isso, é bom sempre lembrar da hipocrisia. Eu sou totalmente a favor de luta pelo meio ambiente e tudo mais, diminuição de... Bom, enfim. Mas aí tem a hipocrisia desse pessoal,
Enquanto tem o tiozinho ali no interior do Acre, vivendo aquilo, lutando contra aquilo, e ninguém dá um pingo de trela, enquanto tem a tiazinha ali no interior do Maranhão, lutando contra isso e tudo mais, e ninguém dá um pingo de trela, como o Leonardo DiCaprio, fica andando com o iate dele, que queima não sei quantos milhões de toneladas de carbono por ano. Que ele arremessa no ambiente não sei quantos milhões de toneladas de gás carbônico, andando com aquele iate dele pra cima e pra baixo. Então é bem esse tipo de hipocrisia mesmo. Infelizmente o alcance do canal não é o que ele poderia, essencialmente porque o conteúdo não é querido pela grande corporação. Então por isso eu peço o apoio de cada um de vocês acessando o site www.apoiocoletivo.com/geekvelho e apoie o canal, e lá você vai ter algumas vantagens em se tornando um apoiador do canal. Muito obrigado. Ah, mas ele doa dinheiro. Tá, ele tem dinheiro, tá lutando pela... Tem mais que doar mesmo. Só que você tem que colocar o dinheiro onde tá a sua boca. Então, a partir do momento que você tá... Meu, para de andar de iate. Ou anda com iate com energia solar, que inclusive já existe. Anda com um carro de energia elétrica, movido a energia elétrica. Ou um carro a álcool, etanol, que nos Estados Unidos é feito a partir do milho. Mas não, claro que não. O pessoal quer andar de Ferrari. Ferrari não tem Ferrari a etanol. Então, o Gervais, ele acrescenta, né? As pessoas simplesmente ficaram cansadas disso. Apenas ficaram cansadas dessa sinalização de virtude. E eles eram como um farol para apontar a sua ira. As pessoas sem nada se cansaram de ouvir sermão de pessoas que têm tudo. Ele também abordou, né, o monólogo de abertura. Meu, quem não assistiu, você acha ele legendado, inclusive. Por favor, faça um favor a você mesmo, assista o monólogo de abertura dele do Globo de Ouro de 2020. E aí ele falou, né, desse monólogo, que ele sempre tenta dar um soco em relação às piadas e a forma como ele faz comédia. Você tem que tomar uma decisão como comediante. Você favorece as 200 pessoas mais privilegiadas do mundo na sala ou os 200 milhões assistindo em casa? Na comédia, tradicionalmente, somos bobos. Temos status baixo. Então, estou na lama com os outros camponeses tentando. Eu tenho que estar do lado deles. É por isso que eu vou lá com uma cerveja e pareço um desleixado. Porque eu tenho que mostrar às pessoas que eu estou do lado delas. E é isso que é bem difícil hoje em dia. Ser comediante de stand-up e manter seu status inferior, porque todo mundo sabe quanto você ganhou. Que é a explicação que ele usa para se tornar relacionável, né, com o público que está assistindo. Então eu faço isso de duas maneiras. Eu ajo como um pateta, saio de jeans ruim, camiseta ruim e bebo cerveja de lata, lembro a eles que sou um deles e não deveria estar aqui e tenho sorte. Então eu faço de outra maneira. Eu falo sobre coisas que eles estão em melhor situação do que eu. Sou gordo, velho e careca. Vou morrer antes deles. Eu tenho um problema nas costas. Eu falo sobre todas essas coisas que estão erradas comigo. E aí ele conclui: as pessoas estão cansadas de sinalização de virtude. Elas pensam: por que você está me dando um sermão? Você vai numa cerimônia de premiação com uma limousine e você está me dizendo para reciclar? Em 2017, também é legal, se quem puder assistir esse vídeo, é uma conferência Oxford Union, que ele fala sobre o tema da comédia está sendo cada vez mais afetada pelo pessoal que se ofende por qualquer coisa, afirmando que tudo se resume à liberdade de expressão e à capacidade de um comediante exercer seu direito de fazer as piadas independente do tema. Eu sempre digo, só porque você está ofendido não significa que você está certo. Algumas pessoas se ofendem com uma qualidade, então eu nunca estou tentando ofender, mas nessa nova turnê é sobre liberdade de expressão e cultura ofensiva, que é o especial, o Humanity, que tá no Netflix. Quem não assistiu também, faz um favor a você mesmo e assiste. E aí ele continua: eu nunca me considerei, não sei, acho que ganhei essa reputação do Globo de Ouro, talvez onde gentilmente rasguei algumas das pessoas mais ricas, privilegiadas e bonitas do mundo. Posso justificar cada piada, afirmou o Gervais. Eu acho que algumas pessoas ficam ofendidas quando confundem o assunto da piada com o alvo real, especialmente quando você está lidando com assuntos tabus. E aí ele explica, né? Eu lido com assuntos tabus por um motivo, porque quero levar o público a um lugar onde eles não estiveram antes.
Mas quero que as pessoas saibam que uma piada sobre uma coisa ruim não é a mesma coisa que a coisa ruim. Não é necessariamente tolerar a coisa ruim. Pode ser contra a coisa ruim. E é realmente isso. Só que diferente desses multibilionários, passou a grande parte da vida deles já como multimilionários, alguns inclusive bilionários, ele não. Ele, como eu já falei em outro vídeo, recentemente ele é um late bloomer, né? Ele entrou na carreira artística, ou pelo menos teve a fama depois de uma certa idade já. Mais ou menos como foi o caso do Samuel Jackson, que o reconhecimento começou bem tarde na carreira. Mas você vê algumas coisas. A hipocrisia é tanta, por exemplo, o Kevin Hart. Kevin Hart ia apresentar o Oscar, eu não lembro em que ano, há poucos anos atrás. Aí por conta de um movimento, de um bafafá por causa de uma piada que ele tinha feito, simplesmente tiraram ele de apresentar o Oscar. E detalhe, era uma coisa que ele sempre tinha sonhado em fazer, era apresentar o Oscar. Porque até pouco tempo atrás, bons comediantes apresentavam o Oscar. De uns anos pra cá isso acabou, né? Mas a realidade é que o Ricky Gervais tá meio frega-se se me chamarem de novo. Tanto que eles não têm coragem de chamar ele pro Oscar. Porque se chamam ele pro Oscar, meu Deus, ia ser, do começo ao fim. Do começo ao fim. Ele e o Dave Chappelle acho que são os últimos que ainda não estão nem aí. Mas eu ainda prefiro ele do que o Dave Chappelle. Então se você não assistiu o monólogo dele do Globo de Ouro, assista. E também assiste o especial de comédia dele no Netflix, que também é muito bom. O que você acha? Você acha que o Gervais tá certo? Tá errado? Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.